Olá, aventureiros e aventureiras, como vão vocês? Brincadeira, gente. Aqui é o Bazara, eu sou o cara que faz o conteúdo aqui do canal e que também dubla o Bazara no conteúdo. E eu tô mostrando aqui a cara pra poder falar de uma outra história diferente que a gente precisa falar, que é a história do Bro, do Brasil Ragnarok Online. Você já deve ter percebido, se você joga, que o conteúdo lá tá parado e que o Bro tá passando por umas dificuldadezinhas bem ruins. E se você não sabe do que eu tô falando, continua aqui que eu te explico. Tá, e por que falar do Bro agora? O Ragnarok é um jogo antigo, ele aguentou muita coisa, ele aguentou a mudança dos tempos, ele aguentou novos jogos, ele aguentou a mudança de como se faz dinheiro com o jogo, mas ele pode não aguentar a empresa que criou ele, a Gravity. O Ragnarok está aí desde 2004 e ele só continua existindo por causa do amor e da dedicação da comunidade e do pessoal que gosta tanto desse joguinho, inclusive eu e meu canal aqui. Tá preparado para entrar no mundo de Ragnarok? O game online de maior sucesso dos últimos tempos? Então se liga! Imagine um mundo virtual em que milhares de pessoas interagem em tempo real. E isso é só o começo. Depois de conquistar mais de 4 milhões de pessoas na Ásia, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, Ragnarok invadiu o Brasil. E sabe por que Ragnarok se tornou uma mania mundial? Porque aqui você pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Ao longo dos anos a gente sofreu com falta de atualizações, vários bugs e erros que a gente pede as correções há anos e não são corrigidos, e a resposta da empresa e da equipe, que é a publicadora responsável no Brasil, que é o War Portal, é sempre a mesma. Ah, a gente é só publicadora, tem que ver com eles, a gente já mandou pra lá e eles não responderam. E isso faz anos. E por que agora a gente tá nessa crise toda, com essa preocupação toda de se é que o Ragnarok vai aguentar? Um belo dia, o cara que era responsável pelo gerenciamento do Ragnarok no Brasil virou e falou assim: tô indo para outro projeto. Valeu, falou. E foi embora. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo. E era isso aqui. Mas a gente não sabia. Tá surgindo um servidor novo para América Latina, que é o Ragnarok Online Latinoamérica. Essa é a sigla. Vou dar um tempo para vocês absorverem essa penetração. O cara foi para o outro servidor latino-americano e claramente a equipe dele não tá dando conta, se é que a equipe é dele ainda, de gerenciar o Bro. Erros grotescos, coisa que a gente não via, que nunca aconteceu desde 2004 do lançamento, tá acontecendo. Bugs, coisas absurdas. Vale nem a pena ficar entrando muito no mérito, não. Nem preciso falar que atualizações pararam, né? Mas o conteúdo que vem para compra por dinheiro real continua vindo religiosamente. Isso nunca faltou desde que o Hopes começou. E antes era semanal e agora é de 15 em 15 dias. Tá percebendo que não é falta de capacidade? E tem um plano aí? A comunidade criou várias teorias da conspiração. Uma é que eles estão sucateando o Bro de propósito pro pessoal sair do Bro pra ir parar o Latam. A gente não sabe se isso é verdade. O que a gente sabe é que estão fazendo uma publicidade pesada e massiva em cima do Ragnarok Latam. Eu não sei se eu posso falar isso na câmera. Qualquer coisa eu boto um pi em cima. E é uma fonte de piada inesgotável esse servidor, gente. Sinceramente. E aí o pessoal foi pra lá. O pessoal está indo pra lá. Já aconteceu, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Open Beta Test. Eu fui lá testar. Realmente o servidor tá muito legal. Ele lembra muito o Ragnarok, como era o Bro balanceado em 2004 a 2006, que era bem gostoso. Tudo você conquista jogando. E o Bro? O que tá acontecendo com o Bro é uma injustiça tamanha, é uma coisa assim que não tem perdão. E a gente precisa falar do Bro, porque ele tá em risco de fechar a qualquer momento. E ele precisa ser homenageado. E eu nunca gostei desse negócio de homenagear morto. Vamos homenagear enquanto ele tá vivo. Eu vou continuar com conteúdo depois disso. Talvez, caso o Bro termine, eu vou demorar um pouco para poder me reestruturar para continuar o conteúdo. A lore que eu tô montando para vocês nas histórias que vocês gostam tanto demora porque dá trabalho, eu faço tudo sozinho, exige pesquisa. Eu tenho itens no Ragnarok Brasil de 21 anos, então eu tenho condições de fazer o conteúdo. Eu vou ter que começar de novo se eu for pro Latam. Eu vou acabar tendo que ir pro Latam. Então vai ser um período de transição. Eu espero que o Bro não acabe enquanto eu ainda tô tentando ir para lá.
né? Por exemplo, eu preciso ter os visuais do Bazara, pra história não quebrar. O Bazara precisa ser um trovador, ele precisa ter aquele chapéu dele, aquele cachimbo dele, então vai ser um período difícil. Mas vamos homenagear o Bro, enquanto a gente ainda pode. Eu vou contar pra vocês a história do Brasil Ragnarok Online. Mas o que é o Ragnarok? O Brasil Ragnarok Online é um MMORPG. O que significa isso? Eu vou ler porque a sigla eu não lembro de cabeça. É Role Playing Game, que é um jogo de interpretação de papéis, online para múltiplos jogadores. Ele foi desenvolvido pela Gravity Corp, que é a empresa famosa Gravity. E ele foi baseado no manhwa, que foi criado por Lee Mayan-jin. Espero que eu tenha pronunciado correto. O Ragnarok foi o primeiro jogo sul-coreano a ser exportado para o resto do mundo. Ele chegou no Brasil em 2004, mas ele é de 2002. Deixa eu olhar minha cola. Ele roda no servidor nacional desde 2004, primeiro com pagamento mensal, você pagava por mês para jogar. Depois ele passa a ser de graça e ele começa a ter alguns sistemas de pagamento de hops, VIP. Se estima que no mundo, em 2011, o número de assinantes VIP lá chegou a 25 milhões. Por que o jogo é tão incrível? Ele mistura uma arte 2D de sprites com um cenário 3D. Então você tem um personagem 2D que você roda em volta dele. É uma coisa de doido. Até hoje, o estilo do Ragnarok impressiona. E na época foi um escândalo, imagina. Ele tem um mundo aberto, é uma coisa muito legal. Imagino que todo mundo que assiste o canal já tenha jogado pelo menos uma vez na vida. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Ragnarok começa criado por umas 7 ou 8 pessoas, só. E aí a Gravity viu que era bom, comprou os direitos para continuar desenvolvendo. O lead design do jogo é o Kim Ha-kyo. Se você não sabe quem é ele, é o cara que criou Tree of Savior. Agora você sabe. Tudo que você conhece do Ragnarok foi o Ha-kyo que criou. O Kim Ha-kyo. Ele criou o estilo, a arte, ele criou a jogabilidade. O cara foi o pai, o espírito do que é Ragnarok Online hoje. Aquele estilo Chibi que a gente gosta tanto, foi ele que fez. Ele também é um artista, né? Ele é um designer. Ilustrações, ideias, foi tudo dele. A jogabilidade, o mecanismo do jogo, tudo vem da cabeça dele. Uma coisa muito legal é que ele também é o responsável pela lore do jogo. Você já reparou que as quests do Ragnarok são muito bem amarradas, o jogo não é genérico, tudo tem um porquê? Pois é, foi criação dele. E nós aqui de Soneto somos infinitamente gratos por isso que a gente tem essa história tão rica. E vocês acompanham o Bazar e vocês veem que a história é muito legal. Só que com o tempo, a Gravity começou a valorizar mais o lado financeiro e deixar o jogo cada vez mais genérico, tirando toda essa... Não chega a tirar, mas eles desamarraram as pontas da lore, sabe? E o Ha-kyo não gostava disso. É por isso que ele é tão especial. Ele criou um mundo que até hoje o pessoal gosta, mas a Gravity tá estragando. Então, ele é o pai do Ragnarok que a gente ama e sofre por ele até hoje. Ele cria a arte porque ele participou da webcomic Ragnarok. Ele fez o estilo do jogo. Então, ele criou um MMORPG do zero, junto com a equipe dele. Em 16 de abril de 2002, o Kim Ha-kyo tem uma discussão, uma briga com Kim Hyo. Eu não sei se eu tô falando a pronúncia direito, mas é outro Kim. Aí o Ha-kyo renunciou o cargo dele de CEO no Ragnarok, lá na Gravity, para poder se focar só na parte do desenvolvimento, na parte artística e gráfica. E no mesmo ano, ele funda a empresa dele para botar o jogo dos sonhos dele para funcionar, que é o Granada Espada. A gente não sabe muita coisa, mas é um jogo baseado em cultura inca ou azteca, não me lembro bem, maia. E se você quiser pode dar uma olhadinha, eu vou botar umas imagens aqui na tela. Era o jogo dos sonhos dele. O jogo não deu tanta repercussão, né? Mas em 2011 ele fez um projeto que era o Projeto R1, que depois viria a ser o Tree of Savior, que a gente conhece, e foi em 2013. 2011 ele faz o Projeto R1, em 2013 o Tree of Savior surge. A saída do Kim Ha-kyo da Gravity traz aqueles monte de questões, de perguntas, né? Por que ele saiu? Tem especulações. O cara, depois que ele saiu, que ele fez o Tree of Savior e tal, ele sumiu, ele não dá entrevista, mas tem muitas especulações. Conflito criativo, de que ele não estava gostando do caminho que estava levando o Ragnarok, o sistema Pay to Win que estava implantando, ele não queria ver o projeto tão lindo dele ser desestruturado por causa de comercialização. Ele teve problemas com a administração, ele não se dava bem lá com algumas pessoas lá dentro, então ele acabou saindo da Gravity por volta de 2005, 2006, ele começa a ter problema lá com o pessoal nos anos 2000. Então, se você hoje sente que o Ragnarok não te encanta, mas você lembra que ele te encantava muito, não é porque você cresceu não, é porque o Kim Ha-kyo saiu,
a ideia de como funciona o Ragnarok mudou, e aí perdeu aquele olhar dele, aquela forma de encantamento que ele sabia fazer também e a Gravity não sabe. Então não é à toa que as coisas mudaram. Todos os jogos que vieram depois não tem o dedo do King Hakyo. O Ragnarok 2, os jogos mobile, e é por isso que eles não têm aquele temperinho que faz a gente se apaixonar. Não tem o dedo dele, não tem o olhar dele. Tá pra vir aí o Ragnarok 3. Ele tá prometendo muito, porque ele mantém o Ragnarok como ele é. A gente ainda não sabe a história, a lore, qual vai ser, mas ele mantém boa parte da ideia da lore, com os gráficos remasterizados, mais bonitos, e com a cara do Ragnarok que a gente gosta. É como se pegasse e fizesse um rework do Ragzinho que a gente gosta. Então ele está prometendo. Eu espero que não erre. Espero que não façam cagada. O Kim criou um estilo Chibi, mas que ele não é bobo, ele é sério. E sabe o quanto que é difícil fazer isso? Só que ele tinha feito uma coisa que misturava medievalismo com magia. E ficava uma coisa muito legal. Ele usava coisas meio realistas, tons terrosos na cor da roupa dos personagens. Hoje em dia isso você perdeu. Tá bem genérico, parecendo coisa de jogo de celular, sabe? Os personagens estão muito coloridos. Tem personagem que tá com arte segurando arma que o personagem não usa no jogo. Dá pra ver claramente que quem tá fazendo o negócio não sabe, não entende de Ragnarok nem o que tá fazendo. Então perdeu. Deixou de ser aquela cavaleira massa de armadura, tons terrosos, para virar uma coisa estilo meio gacha dourado, colorido, ela usando roupa pequena, e tá um caos, tá um caos. O que eles estão fazendo com as artes do Bro e do Ragnarok como um todo não tá legal. E aí, sem o dedo dele, as coisas só foram mal pior. O Ragnarok no Brasil já sofria de descaso, mas o Carro também não vai muito bem das pernas, porque é o mesmo jogo, né? Então você tem classes desbalanceadas, eventos repetitivos, com aquelas instâncias horrorosas e eventos que ficam vindo sempre, tudo por sistema de cache e shopping invasivo. E aí, quando você pensa que não pode ficar pior, a administração das publicadoras vai e desbalanceia o jogo, trazendo coisas que não estão prontas para ser recebidas no servidor, que tem uma estrutura de jogo com o quanto de HP tem os monstros, o quanto de itens tem no jogo, e desbalanceia tudo em troca de grana para tentar salvar um servidor que já não tá vindo bem. E a foice não é OP, não? E para explicar um pouquinho, Tigrão, a foice não deveria ter sido lançada aqui no BRO, sim. A gente conseguiu passar ela escondido e aí deu uma de brasileiro ali. E aí a gente conseguiu lançar. O que era legal no Ragnarok? Ragnarok era um mundo a ser explorado. Você não sabia se você ia topar com o MVP e ia morrer porque você não aguentava matar ele. Tinha aquele item que era caro na loja. Aí você tinha que juntar grana pra poder comprar. E aí você comprava na lojinha mesmo. E aí aquele item era bom. Era uma aventura. Só que eles começaram a priorizar a venda por itens pra fazer pay to win. E todo mundo ficou muito forte. Mais forte que o jogo não tem graça. Ficou independente, as pessoas não jogam mais em party. MVP virou qualquer coisa, tudo é por dinheiro, e a economia do jogo ficou louca, porque como tudo é por dinheiro, começaram a vender coisas por reais em dinheiro real, tá tudo desbalanceado. E aí o canal aqui me deixa muito feliz, porque acontece direto, gente, de gente me agradecer falando, olha, eu aprendi a jogar Ragnarok de novo com o canal. Porque você faz pela lore, você vai vendo a história, você não tem pressa de correr, você vai pegando os itens do jogo mesmo sem se importar quem tá mais forte. Tem gente que falou comigo que criou livro, tem gente que falou pra mim que criou manual de MMORPG baseado na aventura do Bazara, passando pelos mesmos lugares que ele tá passando. Tem gente que falou que tá aprendendo a jogar de novo seguindo a lore. Tem gente que falou que tá gostando de jogar pegando itens só do jogo. Tem gente que falou que fez um mapa que ele quer fazer todas as quests do jogo. Então assim, é sinal que eu tô fazendo meu trabalho direito. O pessoal gosta tanto do jogo que a gente reinventou um jeito de jogar ignorando as empresas e o que elas estão vendendo de dinheiro para poder se divertir de novo com o Ragnarok que a gente gostava. Por que o Latam tá fazendo sucesso, sendo que ele nem começou? Ele tá balanceado. Você tem itens melhores no jogo e não tem hops com itens vendendo armas podrásticas. Até tem um sistema de gacha lá que você compra e sai um negócio na roleta deles e pode vir um equipamento, mas os equipamentos que estão vindo não são melhores dos equipamentos do jogo. Isso tá confundindo as pessoas, porque o pessoal que só jogou Ragnarok a partir de 2015 pra frente, mais ou menos, ou até um pouco mais, nunca viveu o Ragnarok como ele foi projetado
pelo King Hakil. Eles estão confusos. Pô, mas eu tinha um colega que ele falou assim, eu tô sentando pra recuperar HP, porque ele não sabe jogar sem consumível. Aí eu falei assim, mas tem pote na loja. Ele nunca comprou pote na vida. Tá entendendo? Então, a volta do Latam tá trazendo um Ragnarok, mas ele tá sendo muito injusto com o Bro. Como é que era o Bro no começo? Você já deve ter jogado, você construía seu personagem, você escolhia a cor do cabelo dele, o corte, você podia personalizar um chapéuzinho, escolhia o sexo, que no começo a conta era por sexo, agora você pode fazer qualquer sexo de personagem na conta, qualquer gênero. Mas no começo o pessoal não sabia o que era um MMORPG. Teve que... A Gravity, antes quem era publicadora no Brasil era Level Up Games. Ela teve que ensinar pro pessoal que o MMORPG não tem fim, você não zera. Você tem que definir seus próprios objetivos e suas próprias conquistas. Isso é uma coisa que confunde as pessoas até hoje, principalmente depois do sistema de gacha, de hops, de pay to win. As pessoas não fazem um plano, elas só jogam baseado naquilo que estão dando a elas. Eu, por exemplo, gosto de fazer as quests. Então, você tem que ter um objetivo, isso teve que ser ensinado para os jogadores. Então, quando surgiram os RPGs online, em 97, 98, a grande graça era essa, cara, você pode jogar com todo mundo. Então, assim, quando a gente lançou a Ragnarok no Brasil, um dos trabalhos era explicar para as pessoas o que era. Então, a gente fez, na época, a gente tinha feito um folheto, um flyer, né, que explicava mais ou menos o jogo. Aí, o que aconteceu? Lá no passado, assim, a gente testou aquele jogo, achou mais ou menos, os caras lançaram Ragnarok, aí eles falaram, testa esse jogo. Isso foi julho de 2003. E aí eu fiz umas contas no IRO, né, que era o International Ragnarok Online, e comecei a jogar. Aí eu percebi o seguinte, eu comecei a levar um sanduíche pro trabalho pra na hora do almoço eu não precisar ir almoçar, pra eu continuar jogando. Aí quando deu uma semana eu falei, esse jogo aqui é muito bom, cara. Aí me perguntaram o que eu achava. Eu ia trazer o jogo de qualquer jeito, claro, né? Mas me perguntaram o que eu achava. Eu falei, esse jogo se lançar com um bom marketing, porque as pessoas vão ter que entender, conhecer e tal. Esse aqui acho que funciona no Brasil, porque é um jogo muito social, a galera vai gostar de jogar junto. Tá, mas eu tô enchendo linguiça, né? Qual a história do Ragnarok? Lembra que eu falei que o Ragnarok começa inspirado no Mauá? Pois é, mesmo antes dele chegar ao Brasil, ou mesmo antes dele ser... acho que lançado em alguns países, as pessoas já sabiam o que era Ragnarok por causa do mangá. E aí, quando vem um anúncio em 2002 dizendo que seria lançado o Ragnarok na Coreia, as pessoas ficaram doidas. Imagina aquele jovenzinha que ia poder estar dentro daquele mundo, jogar, viver aquelas aventuras por ele mesmo, e ele decidiu o que ia fazer. Foi uma loucura, não tinha nada que aconteceu dessa forma anteriormente. Ragnarok foi um divisor de águas. E assim, mesmo antes do Ragnarok chegar oficialmente ao Brasil, começa a história, uma febre, um vício de Ragnarok no Brasil, através de muita pirataria e muita, mas muita conexão de escada falsas. Quando chega o Ragnarok e ele é lançado, surgem milhões de servidores privados, os piratas, os privates, aqui no Brasil. E tem de todo tipo. Era servidor duvidoso, GM esquisito... Mas tinha eventos, então o pessoal já foi criando comunidades e já foi criando novidades e formas de jogar, mesmo antes do jogo chegar oficialmente. Em 2004 começa a Era de Ouro do Ragnarok, ele chega ao Brasil. E aí a loucura, porque todo aquele pessoal que estava jogando em servidor privado vai e migra para o servidor oficial. Chaos, Loki e Iris foram os primeiros 3 servidores do Bro, do servidor Ragnarok, Brasil Ragnarok Online, e esses nomes viraram sagrados. Eu jogava no Chaos. Brasileiro é assim mesmo. Só toda uma novidade que fica todo mundo comentando. A última agora é Ragnarok. Ragnarok pra lá, Ragnarok pra cá, Ragnarok. Só porque esse game faz sucesso no mundo inteiro, dá pra fazer amigos, jogar com milhares de pessoas, conquistar tesouro, fama, fica todo mundo achando que é uma grande coisa. Ó, meu chapa, vê se cresce. Peraí, você não é do tipo que acredita em duende, né? Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! Ragnarok. No começo o pessoal jogava em Lan House ou com cartão pré-pago e jogava em casa. Eu ia na Lan House e botava o crédito, o parceiro botava o crédito, o dono da Lan House, e eu jogava em casa. E era por mês. E aí você criava entre mago, gatuno, espadachim, arqueiro... esqueci alguém? Mercador e gatuno. Pra poder jogar. Isso acontecia porque não dava para sair por aí distribuindo cartão ou creditando ou ter postos, porque o pessoal ia saber como é que era a rota do dinheiro. E aí eu fui para as Filipinas. Foi a primeira viagem que eu fiz a trabalho.
Cara, eu cheguei lá, era outro mundo, cara, mas era um negócio muito diferente, porque, por exemplo, eles tinham um trabalho muito forte em LAN, mas o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, você chegava a 50 promotores de manhã na empresa, aí tinha um cofre, literalmente, que os caras tiravam os cartões pré-pagos. Aí fala assim, ó, Igor, a tua rota aqui de Lan House é essa aqui, toma X cartões. Que a tua rota é essa, Júlio, tua rota é essa. Aí o cara saía com uma rota pra ele ir no dia e uma cacetada de cartão. Ele ia na Lan House, via se o cara tava precisando de alguma coisa, levava um CD pra instalar e tal, e vendia os cartões e pegava o dinheiro. No dia seguinte ele voltava, trazia o dinheiro e fazia lá uma contabilidade do que vendeu e a mesma coisa, né? Falei, bom, nós temos 2 problemas aqui. Um, que se a gente fizer isso no Brasil, daqui a uma semana tá todo mundo sendo roubado, ficar esperando já na esquina, ó, quando tiver chegando esses caras aí, já rouba todo mundo, né? E 2, assim, como é que a gente ia vender no Sul, no Nordeste? Talvez São Paulo e Rio fosse mais fácil, né? Mas como é que ia vender no Brasil inteiro, né? Aí a gente já falou, que isso no Brasil não vai funcionar. Aí a gente fez um sistema pras LANs, pra LAN comprar e creditar direto a conta do jogador. Outra coisa lá, virou meio que um fenômeno social. Falou, no Brasil, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que distribuir muito CD. Porque, o que acontece? Na época, existia 1 milhão de conexões de internet banda larga no Brasil. A maioria não, todo mundo jogava com conexão de escada. E São Paulo, você até conseguia uma conexão de 54K, mas interior era mais 13.400. Aí pensa assim, 13.400K é 1% de 1 mega. O Ragnarok 2004 foi uma loucura, ele tinha PVP, guerra do Império, quem que nunca morreu por um mercenário na guerra, era uma coisa de louco, era de um clã que a gente era muito bom em defender castelo, conquistar nem tanto, mas a gente conseguia. Quando a gente pegava um castelo, ninguém derrubava a gente, nem os maiores clãs do servidor, porque a gente era tão organizado, tinha um sistema de trapeamento tão doido, que ninguém conseguia chegar nem no pré-cache. Então a gente era muito elogiado, muito conhecido. Nessa época eu jogava de mercenário e para ataque. Só que quando a gente estava defendendo, o mercenário ficava meio inútil, ele não tinha golpe em área e o pré-cache matava quem entrava, ele era meio assim obsoleto. E aí eu criei um bardinho para poder ajudar a dar brage nos bruxos do pré-cache enquanto a gente não estava atacando o castelo. A gente defendia e eu estava com o bardinho. Adivinha quem era ele? Nosso querido Bazara. E Bazara surgiu assim. Com o tempo, eu começo a contar as histórias do Bazara num blog. Tem uma pessoa até hoje só que falou pra mim que lembrava do blog, que comentou aqui no canal. Eu fiquei impressionado. E depois, quando acaba a pandemia, eu volto a jogar, eu resolvo converter o blog em vídeos no YouTube pra poder conhecer gente e voltar a jogar. E aí o resto é história. O Ragnarok teve um monte de polêmicas e altos e baixos, já lá por aquela época de 2004, 2005. A gente teve GMs corruptos, tinha GM que trocava itens por web show de namoradas. Isso eu vi acontecer. Teve GM que vazou nude dele no fórum da Level Up Games numa sexta-feira à noite, depois do expediente, só segunda-feira que foram resolver o problema. Teve GM que foi demitido por causa de corrupção. Teve GM que malhava em academia junto com um conhecido meu e ele contava pra ele que itens o cara tinha que farmar antes do evento que tava pra vir. Farma bastante Gelop aí que você vai precisar no próximo evento. Mas os jogadores não ficavam atrás, o que mais tinha era jogador canalha também. Com o tempo o pessoal descobriu que quando você era punido, antigamente era muito difícil fazer XP, você gastava um dia inteiro para fazer 1% ou 2%. E aí quando você era punido por usar bot ou fazer alguma coisa legal, eles voltavam 10 níveis seu para trás. Só que o problema nisso é que os atributos não eram resetados, e os jogadores descobriram isso. Tinha jogador, que era 99, mas tinha atributo para muito mais do que o nível 99. E ele virava um deus e ninguém sabia o porquê. As coisas não eram tão difundidas como era antes. As builds que a gente construía, os atributos, ninguém passava pra ninguém. Hoje em dia o pessoal quer fazer tutorial e botar no YouTube e fazer vídeo. Eu quase fui o primeiro mercenário 99 do Chaos. Só não fui porque uma mercenária chegou na minha frente e ela era bot. Ela pega o 99, é postada no fórum e no site da Level Up Games em comemoração. Acho que até botaram a entrevista dela lá. Ela ganha o prêmio dela e no dia seguinte ela é punida e volta 10 níveis pra trás. Eu achei isso um absurdo. Até hoje eu tô... Ragnarok fez muito sucesso, mas também teve muita estabilidade em 2004. A gente tinha servidores que constantemente caíam pela quantidade de gente que jogava. A Gravity tinha parte nisso porque ela não queria atualizar a estrutura para que o servidor ficasse mais estável. Enquanto isso, a Level Up Games tentava fazer o que podia para colocar as coisas nos eixos. O lag era extremo, porque todo mundo usava internet de escada, era comum tomar desconnect jogando, era normal.
E você tinha bugs de progressão, tinha gente que perdia XP. Além disso, a Level Up começou a vender cartões, Cafra Card VIP. Isso aí começou a gerar discussão por causa do Pay to Win, e com razão. Entre 2006 e 2007, acontece uma coisa sem precedentes. Como tinha poucos jogadores jogando, teve uma baixa na quantidade de jogadores, muito também pelos problemas de lag, essas coisas todas, e bugs e decisões ruins de gestão, é decidido fazer um merge, uma junção dos servidores. Então, que eram 3 servidores, vira 1, depois volta a ser 2. E o que acontece nisso é que você tem um caos. Guildas que eram rivais, que jogavam em servidores diferentes, passam a estar no mesmo servidor. E aí elas geram inimizade muito maior, uma tentando derrubar a outra, denunciar a outra por qualquer brecha. Nicks duplicados. Imagina você que tinha alguém que tinha um nick igual ao seu. E aí, quando teve a junção, eles botaram um underline e as iniciais do servidor que você era. Então, eu era Bazar underline CH de Chaos 000. E aí, ia ter uma data para você poder reivindicar, e quem chegasse primeiro pegava o nick. Então, se alguém chegasse da minha frente e pedisse o meu nome, eu ia perder o nome do meu personagem de anos. Não dá nem pra imaginar, né? Preciso nem falar que ninguém gostou. O pessoal ficou bem chateado e foi uma correria. Eu dei sorte porque eu consegui manter todos os nomes dos meus personagens. Eu lembro que a gente dormiu um site em ponto de bala só para poder fazer a solicitação do nick. A economia também ficou quebrada, porque você juntar economias diferentes gerou um caos financeiro no servidor e nunca o Ragnarok se recuperou economicamente. A economia só foi piorando, criando revendedores, Zen, ficou um absurdo. Então você que hoje, antes dessa confusão do Ragnarok Latam, fica pedindo pelo merge do Thor com Valhalla, você não sabe o que você está falando. Se o Thor não tá com economia boa, o Valhalla tem uma economia um pouco mais paradona. Você acha que juntar os dois vai resolver, você vai estragar as duas. Então, tenta pesquisar um pouquinho antes de falar isso pra você poder entender do que você tá falando. O que aconteceu nesse período? Muita gente parou de jogar. Teve uma evasão muito grande de jogadores do servidor oficial para privates. Porque o private estava balanceado, os privates, né? Só que os privates nunca eram 100% legais, porque tinham traduções ruins, se você gostava de lore, tinha itens, ele estava mais avançado em atualizações, mas tinham problemas, NPCs que faltavam, mas a maioria das pessoas só queria mesmo jogar, não estava nem aí para isso. Mas aí o resultado foi que muita gente foi para private. Vocês têm que entender que nesse período de 2006, 3% de quem jogava Ragnarok no mundo era do Brasil. O Brasil representava só 3% dos jogadores de Ragnarok. E a Gravity não investia. Então não vinham atualizações, nem correções, nem nada pra cá. E o que foi gerando uma bola de neve, porque se eles melhorassem o servidor, as pessoas voltariam dos privates para jogar. Mas como eles não melhoravam e deixavam a gente abandonado, em descaso, sem correções e fazendo promessas que nunca cumpriam, as pessoas continuaram fazendo evasão. E aí que teve o boom dos privates. Então, se você não entendia porque tem tanto private, é por causa disso. As pessoas não querem voltar porque elas não acham que o Bro tá bom, com razão, que a Gravity não dá o suporte devido, mas também o private não é lá essas coisas. As atualizações de novidades e conteúdo começam a demorar cada vez mais ao longo dos anos. E aí, para piorar tudo, em 2008 a 2010, a gente tem o caso dos GMs corruptos, beneficiando amigos e guildas favoritas. Os Game Masters, que são os GMs, que eram as pessoas responsáveis por vigiar o jogo, punir quem estava fazendo coisa errada, começaram a dar itens raros para guildas específicas, começaram a pegar itens para as contas deles ou para conhecidos, banir jogadores aleatoriamente só porque eram de guildas rivais e favorecer amigos. Então, você imagina, a Level Up nunca se pronunciou a respeito, mas a gente viu os GMs indo sumindo e sendo novos contratados ao longo do tempo por causa disso. Então esse período aí foi bem catastrófico. História treta, 2006, a gente tinha a comissão de jogadores, e aí os caras começaram a falar assim, ó, tá acontecendo alguma coisa estranha, tem aparecido alguns personagens novos com alguns itens relevantes. Caralho, como assim, né? E a gente tem a database, a gente consegue procurar. Qual jogo? Ragnar. E aí os caras começaram a falar isso e tal, e falou assim, ó, a gente pode montar uma comissão independente pra dar uma averiguada, né? Aí eu cheguei pra minha chefe e falei assim, pô, eu acho que seria legal, porque no mínimo a gente vai mostrar que, né? Puta, acho que não sei o que lá, beleza.
Cara, passou um tempo, aí eu comecei, eu trabalhava com marketing, não tinha nada a ver, né? Mas eu achei algumas coisas estranhas e dei umas procuradas, assim, algumas coisas. Eu falei, puta, tem algo estranho. Alguma coisa tá estranha. Ela falou assim, pode olhar. Aí eu sentei com os caras de TI e a geração mais velha, né? Eu mandei imprimir um monte de log, cacetada de página. Eu fui procurando tudo. E os logs, eles têm várias colunas com várias informações diferentes. Então, não é você bater o olho, você tem que ver as diferentes informações, né? O que uns caras estavam fazendo, uns GMs? Eles faziam o seguinte, o cara pegava isso foi 2005, 2006, se eu não me engano. E aí, o que os caras estavam fazendo? Ele pegava alguém que tinha sido punido permanentemente do jogo. Então vamos supor, eu fui punido permanentemente do jogo, a minha conta é bloqueada permanentemente. Eles pegavam esse cara, desbloqueava a conta, tirava os itens, bloqueava a conta de novo. Então ele não prejudicava ninguém, não tinha ninguém que ia dizer, fui hackeado. E ele também não criava nenhum item, porque quando tem a criação de um item, tem o campo marcando, este item foi criado, e aí eu conseguiria ver quem foi a conta de GM que criou. Só que foda, cara, o que os caras estavam fazendo? Eles quando entrava um GM novo, eles vem jogar comigo e tal. Vou te dar alguns itens pra você começar. E eles davam alguns itens bostas, mas alguns itens médios. Não dava nada muito, mas dava alguns itens médios. Então, quando eu comecei a ver a análise, estavam todos os GMs envolvidos de alguma maneira. Tem o fim da era Level Up e o começo da era War Portal. A War Portal Games assume a publicação do Ragnarok no Brasil. E se você acha que estava ruim antes, meu amigo, senta porque piora. Esse período é o período que a maioria das pessoas que jogam hoje se lembram, porque ele tá ainda rolando até hoje. A War Portal assume e ela faz a migração de contas. E foi caótico. Dados se perderam na migração, suporte é horrível para resolver problema, nada resolve, nada acontece. Tiveram mudanças bruscas nas regras de como são executados os banimentos no jogo. Por exemplo, na época Level Up, se tivesse um problema, a Level Up tinha muitos problemas técnicos. O servidor caía, lag, os bots foi um caos, os bots tomaram o servidor, eles não tinham como prevenir que programas fizessem o personagem jogar sozinho, sabe? Isso não é permitido no Ragnarok. Mas a Level Up era muito coerente nas decisões delas e nos suportes, elas chegaram a criar até quests específicas aqui pro Brasil, então era muito legal. Se acontecesse alguma coisa, alguma instabilidade, um bug, a Level Up tirava o servidor do ar imediatamente, dava um rollback de 1 hora e quando voltava corrigido, eles davam um prêmiozinho de medicinas milagrosas que eram experiência, um item que dá experiência para você para compensar pelo tempo perdido do servidor fechado. Quando a War Portal assume, a coisa fica muito diferente. Eles já colocam atualizações sabendo que tem bug, sabendo que não está pronto para funcionar, sabendo que tem defeito. A Gravity aparentemente não liga ou não sabe o que está acontecendo. E eles falam assim, na cara dura. A gente está colocando um item aí, uma quest, ela tem um bug. Não se aproveita desse bug e não usa ele em benefício próprio. Senão eu vou te punir, eu vou te banir a sua conta. Desse jeito. Em 2015, o Bro começa a ir ladeira abaixo. Dessa vez, muito. O Bro adotou um modelo hiper agressivo de monetização, mas muito agressivo. A gente tinha itens exclusivos por centenas de reais, revendedores se aproveitando disso e vendendo equipamentos. Se você não comprasse no mercado negro, você não conseguia evoluir no jogo. Equipamentos que desbalancearam PVP, guerra e até mesmo o jogo favorecendo só quem gastava mais, quem comprava mais coisas. Promoções enganosas, que você comprava pacotes que não compensavam, mas eles vendiam como compensasse. Os veteranos acham que o jogo morreu de vez, jogaram a última pá de terra nesse momento, em 2015, porque ele ficou pay to win demais, ficou descarado. Já era antes, mas dessa vez chegou um patamar nunca alcançado no Bro. A gente sabe que na Coreia isso mudou. Lá, o jogo hoje é mais pay to fast, o que dá um equilíbrio maior. É justo, o jogo precisa ganhar dinheiro. Então você compra, sei lá, minério para refinar seus equipamentos, consumíveis, mas você não compra itens para ficar mais forte só porque você tem dinheiro. Você compra visuais. O Ragnarok no Brasil estava começando a ir por essa linha e estava até dando certo. Aí a gestão sai para poder gerenciar e trabalhar no Ragnarok Latam, deixando o Bro sucateado e abandonado. E agora sempre com atualizações cada vez piores de Pay to Win. A Terra Prometida, Ragnarok Online Latinoamérica,
veio com a piada pronta. Mas quem tomou por trás é gente. Nesse período de 2015 é o período que muita gente para de jogar, inclusive eu. Mas o pessoal resolve voltar ali por 2020 e 2022, na época da pandemia. Como ficou muita gente trancada em casa, veio aquela memória nostálgica do Ragnarok sem nada pra fazer e o pessoal volta a jogar. E aí tem um boom de nostalgia e gente voltando a jogar tanto no servidor oficial quanto nos privates. E a Gravity tem uma oportunidade para poder fazer o jogo voltar à vida. Dados do Google Trends mostram que teve um aumento das pessoas procurando por Ragnarok Online, servidor do Ro, isso nessa época aí de 2020 e 2021. Os fóruns do Reddit e comunidades do Bro no Facebook e em outras redes aumentaram a atividade muito grande mesmo. Servidores privados relatam em um aumento de 40% a 60% no número de usuários jogando. Vocês têm que entender uma coisa. Sim, nós representamos 3% dos jogadores de Ragnarok no mundo, lá em 2006, que era a época que o Ragnarok estava no auge. Porém, se você somar todo mundo que joga em private com o pessoal que joga no oficial, nós somos uma porcentagem muito maior. Talvez, me arrisco a dizer que talvez até maior do que na Coreia. Então, por isso que o investimento no Latam é tão pesado. Porque se toda essa gente que está jogando no private volte a jogar, aí você tem, além do Brasil, que é enorme, pessoal de toda a América Latina jogando, Argentina, Chile, México, jogando no mesmo servidor, e até saiu uma matéria no Omelete falando disso. A Gravity está querendo de novo acabar com os privates, e se ela conseguir fazer isso, vai ir todo mundo pro Latam. O que vai ser muito bom, porque o Latam está muito bom. Pelo menos o Open Beta estava muito bom. Mas e o Bro? O Bro tinha tudo para melhorar, mas não melhorou. Por quê? A Gravity, em vez de aproveitar esse retorno das pessoas com a pandemia e fazer o jogo ficar equilibrado de novo, e trazer as novidades, aquele sentimento de nostalgia, aquela coisa gostosa que a gente gostava do Ragnarok, ela fez o contrário. Ela intensificou as vendas, o cash shop, o pay to win. Ela fez ficar mais forte do que era em 2015. E aí o jogo desbalanceou de vez. O pessoal começou a sair e voltar para private. Então, os privates estavam oferecendo coisas como experiência clássica, economia estável e eventos comunitários. Mas não foi só a pandemia que trouxe o pessoal de volta. Alguns streamers começaram a fazer lives de Ragnarok. Gente famosa, o Selbit, aquele RPGista e streamer, ele jogou Ragnarok e fez o pessoal voltar enlouquecido. E jogadores nostálgicos começaram a streamar e fazer conteúdo, inclusive eu, fez muita gente voltar a jogar. Como eu falei, tem gente que me fala que voltou a jogar por conta da forma como eu jogo, e eles descobriram que dá pra ser legal se você começar a jogar de uma certa forma. Olha, pra mim, Ragnarok sempre foi fazer amigos, se aventurar, sonhar, pensar em quests. E esse mundo me encanta, não o pay to win. E aí quando as pessoas me veem jogando desse jeito, elas querem jogar desse jeito também e conseguem voltar a jogar. A gente tem até um canal no WhatsApp e no Discord, eu vou colocar aqui na descrição ou nos comentários para vocês poderem entrar lá. E a gente criou uma comunidade e até hoje a gente joga. A Gravity perdeu mais uma oportunidade com a pandemia de fazer tudo voltar a ser interessante e legal. Os streamers criaram uma nostalgia, as pessoas voltaram a jogar, mas foram todos pro private. Os privates foram os grandes vencedores dessa guerra aí com o Ragnarok e servidores. Eles trazem experiências melhores com servidores privados, com streamer nostalgia e bro oficial. Eu particularmente nunca gostei de private. Nada contra quem joga, mas eu me incomoda saber que não é propriedade deles, que o servidor pode fechar a qualquer momento e tem um monte de lore, história quebrada, texto sem tradução. Eu nunca gostei. Eu prefiro jogar coisa real. Só que a Gravity dificulta muito. Eu fui parceiro do Brasil Ragnarok Online pela Warporto desde 2000, eu acho, ou 19, não me lembro mais. Não sou mais agora, encerrei a parceria recentemente. E eu passei anos tentando ser ouvido, falando para eles botarem o preço dos itens, etc, de volta pra gente poder tentar farmar dinheiro no jogo, fazer economia, ou corrigir bugs e erros bobos. Eu sei que não depende só deles, mas era perceptível que eles não queriam ouvir, e essas cobranças incomodavam. E aí, enquanto mais eu tentava, mais eu criticava, mais criava um ambiente de inimizade. Eles queriam pessoas só que bajulassem o jogo e falassem bem deles. E aí eu acabei sofrendo com isso porque eu não sou divulgado, não era divulgado, e dificilmente vocês iriam ver meu conteúdo sendo divulgado
ocorreram algumas vezes, tá? Algumas vezes aconteceram, foram bem legais quando aconteceram, eu não posso reclamar, a parceria me ajudou, não estou sendo ingrato ao prato que comi, mas acho que eles foram injustos com os parceiros, comigo também. Hoje em dia, muitos jogadores continuam jogando Ragnarok Online, o que só prova o quão especial é esse jogo e que ele ainda dá aquele quentinho no coração da gente, que tem aquele lugar especial no coração da gente. E você, voltou a jogar na pandemia também? Eu sou do Valhalla, eu ia falar que eu era, aí eu já ato falho, acho que eu já tô pensando que o Rag vai fechar, o Bro vai fechar. Conta pra mim nos comentários se você voltou a jogar na pandemia e pra qual servidor você foi. Mas e o Ragnarok Online Latinoamérica? Como é que ele fica nisso tudo? Como eu falei pra vocês, ele tá muito bom, ele tá bem balanceado. Eu jogo desde 2004 no Brasil, no servidor brasileiro, no Bro. Não vai ser a Gravity que vai me derrubar, nem essas empresas publicadoras que vão fazer eu desistir, porque eu tô aqui desde muito antes que eles. Mas eu acho que migrar pro Latinoamérica vai ser inevitável. Porque tendo muitos jogadores lá e tendo uma base de pessoas grande, fica difícil você não ir para lá e a Gravity vai investir dinheiro lá, porque vai ter retorno. Ela não está disposta a investir no servidor para fazer ele melhorar, ela já quer que ele seja bom desde o início. Então eu acho que é meio inevitável a gente não ir para o Latam. Quem está sendo a publicadora, a coordenadora do Latam é a Genjoy, é outra empresa, o que dá muita esperança, porque eles têm outra visão que não é a da Warportal, e isso pode acabar sendo muito bom pra gente. Dói muito afirmar que o nosso brozinho tá morrendo e respirando por aparelhos. Mas é muito bom ver que o Ragnarok ressurge das cinzas. Acho injusto algumas notícias, como o Omelete fez. O Ragnarok tá voltando, como se o Bro não estivesse aí há 21 anos, né? E em descaso total. É meio que uma matéria meio comprada, né? Porque deviam estar fazendo a crítica da forma como eles gerenciam o Bro. Aí deixa pra lá. Se a Gravity fizer tudo direitinho junto com a Genjoy, o Latam tem tudo pra dar certo. Eles perderam essa oportunidade na pandemia, espero que eles tenham aprendido com os erros, e eles só têm que fazer a coisa balanceada, continuar balanceada. É a única coisa que eles têm que fazer. Se eles não fizerem isso, eles vão repetir o mesmo padrão de problemas de novo. Em 2025, depois do legado em 2024, o Ragnarok continua, ele tá aí há 21 anos no Brasil, e é um fenômeno até hoje, quem jogou nunca esqueceu. Ele traz nostalgia do tempo de grindar 1% dia, ou você tá fazendo amigos, ou você brilhar no /ru quando tinha ainda, você jogar 3 horas direto ouvindo rádio, a gente ouvia Rádio Animix jogando tudo junto. Fica uma homenagem pra esse clássico, não sei quanto tempo mais o Bro aguenta. Está aqui a nossa homenagem à história do Bro, que veio com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. O futuro é incerto. O conteúdo do canal vai continuar de qualquer jeito. Talvez ele atrase, caso o Bro feche, mas ele já está voltando a ser feito. Espero que junto com esse vídeo eu esteja lançando o próximo vídeo da história também. Eu até fico um pouco emocionado porque o Bro foi um dos jogos que me ensinaram a sonhar, a escrever e a produzir arte. E hoje eu faço isso também para outros conteúdos que não são só Ragnarok. Então, beijo do Trova, curte, compartilha e tchau.